Olá, sejam todos bem-vindos. Nesta nossa 10ª aula do nosso curso de Direitos Material e Processual do Trabalho, continuamos a nossa incursão pelo texto da Consolidação das Leis do Trabalho, atingindo destarte ao artigo 9º consolidado, que vamos passar a desvendar a partir deste momento. Diz o artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar os preceitos contidos na Consolidação das Leis do Trabalho. Antes, porém, de dissecarmos item por item da composição deste artigo 9º consolidado, precisamos estabelecer entre nós a diferença entre o ato nulo e o ato anulável. O ato nulo é aquele que não gera nenhum efeito desde o seu nascedouro. Ou seja, o ato nulo é aquele que, praticado sem a acuidade necessária para sua validez no cenário jurídico, não gera nenhum efeito desde o instante em que foi praticado. Já o ato anulável é aquele que gera efeitos no ambiente jurídico a que se colima, até que esta situação de nulidade venha a lume, passando daí em diante, desse instante de aplicação da nulidade ao ato, a não ter mais efeito algum no universo jurídico. Ambas as situações, tanto a do ato nulo quanto a do ato anulável, dependem de que seja estabelecida essa situação de nulidade através de uma decisão judicial que assim o declare. A única diferença, portanto, é que no ato nulo, a decisão que assim declarar não proporcionará ao ato inquinado nenhum efeito dentro daquela relação jurídica a que se encontra adstrito e que foi objeto de decisão judicial. Já o ato anulável, como já explicamos, ele prestará sua presença imbatível enquanto esta nulidade não for decretada. Portanto, com o advento da sentença que assim o declarar, deixará de existir qualquer efeito no ambiente jurídico, sendo certo que os efeitos que até ali foram praticados, foram destinados à composição contratual a que esteja vinculada o ato anulável, até aquele momento vai gerar os efeitos normais como se válido fosse o seu implemento. Dali para frente, da decisão declaratória desta situação para a frente, o ato deixará de ser passível de gerar efeitos na situação jurídica em que ele se encontra inserido.
Portanto, essa diferença importante teve, portanto, a nossa guarida, e daí para frente já podemos nos debruçar sobre o que nos ensina o artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos aqui a apreciar. Serão nulos de pleno direito, diz o artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, não gerarão nenhum efeito para quaisquer modalidade de pretensão que se queira aplicá-lo, os atos que tenham o objetivo de desvirtuar, ou seja, de modificar a aplicação da norma seletista a determinado ambiente contratual. Impedir a atuação dos comandos seletistas sob determinada relação contratual, no sentido de que não se traga ao trabalhador a aplicação segura de seus direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho. E, portanto, ainda que haja a manifestação volitiva da parte hipossuficiente na construção do ambiente contratual, não haverá efeito algum no contrato individual do trabalho aquele ato que veio a impedir a aplicação dos direitos trabalhistas e das considerações legais a respeito do contrato previstas no corpus da Consolidação das Leis do Trabalho. Ou fraudar, ou seja, criar-se uma situação em que aquela construção contratual se resuma em fraude aos direitos e deveres perpetrados pela Consolidação das Leis do Trabalho e aplicáveis àquela condição contratual em pesquisa. Desta maneira, nós temos que entender que todos aqueles atos que nós presenciamos durante as lides trabalhistas e perante os tribunais especializados do trabalho, que visam a prejudicar a sanidade dos direitos dos operários, dos obreiros, sejam eles sob o pálio de um contrato individual do trabalho, de emprego ou de trabalho propriamente dito, não terão a guarida jurisdicional pretendida pelas partes, ainda que as mesmas estejam de acordo com aquelas agressões à norma jurídica estabelecida. É importante dizer isso porque muitas das vezes o que a gente percebe nesse modelo de contratação fraudulenta é uma pseudo-concordância do empregado em relação àquele ato praticado durante a sua contratação e que muitas das vezes a gente não sabe, né,
até que ponto aquela concordância do obreiro se deu por manifestação volitiva livre, desimpedida e válida, mesmo porque leva-se ainda em consideração, e a consolidação das leis do trabalho é sempre neste sentido, de que o trabalhador ele seria a parte hipossuficiente da situação jurídica entabulada e, portanto, a merecer os auspícios da proteção legal contra aquelas situações em que ele não tem condições mínimas de perceber se está ou não a ser ludibriado na construção do seu pacto de emprego. E, portanto, neste sentido, para realmente trazer ao trabalhador uma proteção contra a maior possibilidade de entendimento do empregador, que conta justamente com um aparato de pessoal, tanto na área contábil quanto na área jurídica, e que pode fazer com que o trabalhador seja massacrado pelas suas pretensões de fazer com que o pacto de emprego gere menos ônus para ele, empregador, do que necessário e previsto em lei, é que o artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho declara a nulidade dessas atitudes patronais, ainda que o empregado com elas concorde. Tanto assim o é que a declaração da nulidade de pleno direito destes atos é feita através do comando de um deciso num processo judiciário do trabalho. Aí vai nos seguir a seguinte dúvida: professor, mas se o ato nulo de pleno direito nunca vier a lume em discussão num procedimento justicial trabalhista, ou seja, o empregado, durante todo o tempo em que ele atuou na sua prestação pessoal de serviços, jamais alertou-se para o fato das nulidades contidas em seu pacto de emprego e, depois de findo o compromisso contratual, não procurou as determinações da Justiça do Trabalho para sanar a nulidade sobre a qual esteve subsumido durante todo este tempo. Ora, como nós dissemos anteriormente, a nulidade plena do direito desses atos praticados, ela somente poderá ser apreciada através de uma peça decisória exarada num processo judiciário do trabalho. Se o empregado jamais se atentou para esses fatos e deixou passar o lapso temporal em que a prescrição atingirá definitivamente o seu direito, este ato, apesar de nulo, continuará a valer para as partes contratantes. E, atingido o lapso prescricional, que veremos em aula posterior, como ele se faz presente no ambiente jurídico brasileiro, nada mais há a fazer
a respeito dessa contratação nula e seus efeitos estarão sedimentados ad perpetuum. Esses lapsos seriam 2 anos após o término da relação contratual e 5 anos a partir 5 anos anteriores a partir do ajuizamento da competente ação reclamatória de direitos perante a Justiça do Trabalho. Não havendo esse evento, a situação, ainda que nula, ela passa a ser entendida como cristalizada e não pode mais fazer com que os efeitos a ela pertinentes venham a ser aplicados naquele momento, naquele ambiente contratual, durante todo aquele lapso temporal em que se permaneceu ativa a contratação entre as partes que poderiam estar em litígio perante o Poder Judiciário Trabalhista e não o fizeram. Assim, é importante essa situação porque não é simplesmente o fato do ato ser nulo de pleno direito que impede a ação legal a respeito do mesmo. É preciso que haja um acionamento judiciário onde o princípio da ampla defesa do devido processo legal sejam garantidos a ambas as partes, porque não se pode entender que, na totalidade dos casos, haja uma fé patronal em relação àquele ato inquinado, que pode ser objeto de um simples desconhecimento da atividade ali praticada, e não uma fraude, uma tendência inescrupulosa por parte do empregador em respeito aos direitos de seu contratado. Da mesma forma, não se pode entender que sempre o empregado é hipossuficiente em termos de conhecimento e que não sabia das consequências legais a respeito daquela contratação. Também não pode-se dizer o contrário, que ele agiu de má fé ao concordar com uma situação que sabidamente lhe era desfavorável juridicamente e que estava atentando ao texto das normas legais aplicáveis àquela modalidade de pactuação. Um exemplo assim, bastante interessante é com relação à contratação de empregados seletistas pela administração pública, sem a antecedência necessária do concurso público, conforme prescreve o artigo 37 da Constituição Federal. O ato é nulo de pleno direito, porque não atinge àquelas determinações legais necessárias para a sua validez. É interessante que, neste caso, a jurisprudência entende, principalmente a do Tribunal Superior do Trabalho, que ainda que nulo o ato e não geraria efeito algum por causa dessa nulidade, o empregado teria direito aos dias trabalhados, vencidas nesses dias trabalhados as horas efetivamente em que ele se agita profissionalmente em prol da administração pública, e também as parcelas fundiárias.
Portanto, vejam um exemplo clássico de que cada caso é um caso, cada situação é uma situação diferente e, portanto, assim deve ser analisada. Mesmo sendo nulo de pleno direito, aquele ato de contratação de empregado sem a competente antecedência de concurso público gera algum efeito. Gera o efeito dos dias trabalhados e da remuneração respectiva aos mesmos e às horas efetivamente prestadas em favor da administração pública, além de também arregimentar ao trabalhador contratado irregularmente o direito à percepção das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Neste caso também, parece-nos importante dizer que há uma discussão doutrinária se esse direito às parcelas fundiárias englobaria também a multa de 40% respectiva a este fundo, que está prevista no artigo 10º, no artigo 10 do ato das disposições transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, e que, portanto, estaria também afeito a esta determinação das parcelas fundiárias. Correntes acham que não, e eu me filio àquela corrente que acha que sim, que quando se diz parcela fundiária, são todas as parcelas fundiárias, e não só aquelas mensalidades que deveriam ter sido cumpridas a favor do trabalhador durante todo o pacto de emprego, mas também, findo este pacto, seja lá por que modalidade for, não sendo demissão por causa justa, né, por óbvio, e nem por pedido de demissão, o trabalhador também teria direito à multa constitucional dos 40% sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É o que nos cumpria, neste instante, analisar na presente aula, oportunidade em que agradecemos a presença de todos e concitamos a vocês a que se inscrevam no nosso canal. Muita gente está visualizando as nossas aulas e se esquecendo de inscrever-se no nosso canal, que hoje é uma situação bastante simples, basta clicar sobre a nossa marca d'água que aparece em todos os nossos vídeos e inscrever-se no nosso canal, além de deixar o like sobre cada um dos vídeos que você consultar e que gostar e que forem úteis ao seu conhecimento, para que nós possamos cada dia mais ampliar o nosso número de alunos e difundir o conhecimento sobre o direito material e o direito processual do trabalho ao maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado a todos, tudo de bom.